Será que eu vou conseguir destilar o meu ódio na quinta edição? Será que eu vou Destilar o poder seu ódio será na que eu vou quinta poder falar edição. bem da quarta edição? Da quarta edição. Cara, você não jogou a quarta edição? Não joguei, irmão. Eu quero saber que fanzoca você é de Dungeons and Dragons e não ter jogado a quarta edição. Pô, mas aí a gente vai poder discutir isso. Não, Porque se tem algum culpado por eu ter esses livros todos de quinta edição, o culpado é o senhor. eu? Você Eu nem jogo mais RPG. O que Sim, é mas a que é culpa- muito triste. A culpa é sua. Eu não, cara. A culpa é sua, Eu Paulo. só faço convites. A Eu culpa só, é sua. a primeira dose é de graça, amigo. Ah, é, né? Vamos lá, então. Eu sou Paulo Coy. Eu sou um Humberto Siciliano. E faltam 30 minutos para o fim do mundo. E hoje nós vamos falar sobre Dungeons and Dragons. Não exatamente sobre Dungeons and Dragons No em geral. sua geral. Afinal, por falar nisso, Dungeons and Dragons está completando 50 anos esse ano. Esperamos poder falar mais sobre esse tema ainda esse ano, né, para aproveitar o hype. Mas hoje nós vamos levantar o D&D Next. A próximo passo, o Dungeons and Dragons One. One D&D. One D&D? Tá ao contrário? É Tipo Xbox. É aquela coisa, eles revelaram lá as artes, né? Só tá escrito Dungeons and Dragons, né? Não... Mas é porque teve, eu acho que Eles estavam chamando de One D&D Eu acho quando que tava o período de beta e tudo Uhum. mais. eu não lembro se foi o 5 ou se foi o 4, que era o Dungeons and Dragons Next, que eu fiz essa piada. Mas eu não lembro qual dos dois foi, se foi o 4 ou se foi o 5, na época que tava nesse período assim de pré-lançamento, de lançamento de playtest, de coisas do tipo. Primeiro, antes da gente entrar no One D&D, no D&D 6.0, Eu acho que ele tá mais para um 5.5 do que bom. do 6.0. Tá, vamos lá. A sexta iteração, vamos falar assim por enquanto, Certo. do RPG mais popular, o primeiro RPG de todos os tempos. Eu quero falar logo de polêmica. Tá, polêmicas. Vamos lá. Primeiro, eu vou muito do que eu vivi e o que eu meio que peguei por alto agora já no finalzinho da quinta edição. Eu sou um cara que tinha jogado a quarta edição, né? Eu falei aqui no comecinho, tá, mas na piada. Uhum. Não gostei. Tá. Como muita gente não gostou. É porque ele veio numa pegada de querer transformar o Dungeons and Dragons em um MMO. Era a popularidade dos jogos online. Sim. E as pessoas virando as costas para encontros pessoais, sabe? E aí o Dungeons and Dragons tentou fazer esse rolê com o Dungeons and Dragons 4.0. E aí quando o Dungeons and Dragons 5 foi, eu lembro, cara, como se fosse ontem. Quando o Dungeons and Dragons 5 foi lançado, a Wizards of the Coast, eles falaram alguma coisa do tipo, ele só vai ser lançado em inglês. Porque eles queriam que fosse um RPG de serviço, onde todo o conteúdo fosse atualizado e fosse lançado simultaneamente no mundo. E aí, mas não ia ter como fazer se o jogo fosse localizado e tal. E eu lembro que nessa época, os franceses e os japoneses, que coincidentemente são nações que têm uma certa resistência, um certo protecionismo no idioma, Uhum. eles foram muito vocais contra essa decisão da Wizards of the Coast de não autorizar a localização do 5.0, que só foi ganhar versões, sei lá, 5, 6 anos depois do lançamento oficial. Um tempo depois. E agora, fechou tudo de novo. Os últimos livros de Dungeons and Dragons não estão sendo mais localizados. O do 5.0, tá? Deixa Pra bem português. claro. Só para português? Pra português. Ainda sai localização pra francês, japonês. Sim. Quem se ferrou foi o Brasil. Foi Quem perdeu foi o PTBR. né? Mas perdeu por conta de incompetência da distribuição nacional ou por uma decisão acima? Porque nessa brincadeira não foi só Dungeons and Dragons que perdeu. Aham. As cartas de Magic também não vão ser mais localizadas, né? Eu não... Cara, eu honestamente não sei, Sim. tá? Se você me perguntasse na base do chute, eu diria que pode ter sido um pouco dos dois. Um pouco dos A gente sabe que a Devir, né, que trazia Uhum. Quem tava trazendo agora acho que era Galápagos, inclusive. Então, rolou muita coisa. A Devir foi desde sempre a publisher aqui no Brasil. E a Devir sempre teve problema da tradução sair com muito atraso. Exato. Muito atraso e muito erro. Isso mais de Magic do que qualquer outra coisa. E RPG tá? também, cara. Não, assim,
Mas eu tô falando do produto, né? Porque Uhum. a Devir, ela deixou de publicar os livros de Dungeons and Dragons, mas continuou publicando Magic aqui no Brasil. Sim. Né? Que primeiro foi a Abril, depois a Devir e tal. Só que, aí depois, os livros foram publicados pela Galápagos, né? Os livros de Dungeons and Dragons 5.0 foram localizados e publicados pela Galápagos Jogos, mas as cartas de Magic continuou na Com a Devir. Devir, certo? Só que em algum momento deu alguma treta, nós não sabemos, nós não fomos a fundo, e houve esse rompimento, e a própria Wizard tancou a distribuição e localização do Magic e do Dungeons and Dragons. E aí, agora, acabou tudo, meu irmão. Acabou tudo. A gente não vai ter mais cartas de Magic localizadas para PTBR. Isso já tem um tempo, pode ser, já ter até mudado. Isso é notícia de 6 meses. E os livros também não vão ser mais localizados. E aí, isso me remete a como é que tá o processo do DD Next. Já falar de DD Next, que eu acabei falando, né? Que eu diria Do One D&D. One D&D. Vai ter esse fechamento, como teve na primeira vez, do 5.0. Já rolou muita polêmica no anúncio do One D&D, com a questão das licenças e tal. Você que é o conhecedor, você é o... eu sou a orelha dessa vez. Finalmente eu sou a orelha. Por favor, traga a minha informação. Primeiro treta, depois a gente fala o que tem coisa Então, boa. sobre as tretas, eu não sei como é que tá de fato essa questão. O que a gente sabe é que não vai vir, não vai sair em português. Isso já é a priori, A priori é essa, certo? Porque publicação. você já não tem as últimas aventuras, os últimos módulos sendo produzidos em português. Certo. Você não vai achar. Acho que as últimas coisas que saíram em português foi o Tasha e o Xanatar, que são livros que já tem um tempo já que foi publicado. Eu peguei o Xanatar, eu acho. O Tasha não tem o nome, mas o Xanatar tem. Então, isso aí, eu não sei se isso vai mudar. Eu acredito que não, certo? E se você quiser levantar outra polêmica, Cara, é tanta polêmica, velho. É tanta polêmica. Eu tem a nunca vi. polêmica, assim, Tem a polêmica das artes. tem a polêmica das Tem artes. a polêmica da licença. Essa da licença tá parada, né? Eles voltaram atrás, é isso aí. Mas não quer Mas, dizer. por exemplo, você quer ver uma coisa que eles fizeram recentemente? Eles compraram o D&D Beyond. Não era o deles. Não. O Mentira. D&D Beyond era um serviço à parte. Não acredito. Eles tinham um contrato com a Wizard para fornecer material, mas não era da Wizard. Eu não acredito, velho. Pra mim sempre foi da Wizard, velho. Não. Passou a ser. Caraca, assim, aí. E aí eles compraram. E aí, Aí, cagaram. por exemplo, uma coisa que eles já cagaram é que é o seguinte, por exemplo, vamos supor que você queria uma subclasse do Xanatai e você não tem um livro para você fazer o personagem lá no D&D Beyond. Você poderia comprar sua classe no D&D Beyond. Olha, que E curioso. se pagasse lá $1, $2 Sim. e liberava a classe ou o que você quisesse ali daquele momento para botar no seu personagem. E aí, aí de repente, pô, vou fazer o upgrade pro livro. Você tinha aquele descontinho ali. Beleza, maneiro, Você podia maneiro. comprar partes que te interessavam e depois você comprava o livro inteiro. Cara, Isso já não é, capitalismo é uma mais, maravilha, né, velho? mas isso já não é mais possível. Você tem Ou que você comprar o compra pacote livro inteiro. todo, ou você não compra. É burro, né, cara? Porque É. assim, o capitalismo está nos servindo. Se você não tem interesse de comprar o todo, compra as suas partes. Você vai estar ganhando do mesmo jeito. Eu acho ótimo, porque às Mas, vezes você na quer, verdade, vai facilitar de você ganhar. às vezes você quer só uma classe ou um item mágico para liberar ali para botar no personagem, para você botar na sua aventura. E antes você tinha essa possibilidade de você comprar só aquilo ali. Porque era só tudo que você precisava daquele livro. Meu Deus do céu. Agora cara. não existe mais essa possibilidade. Pois é, e assim, eu acho que o ponto mais baixo né, do One D&D foi justo no seu anúncio, quando veio a questão da licença. Que foi muito punk. Pra quem não... Bom, o lance da licença, que é a OGL. Open Game License. Isso. Lá nos anos 2000, há 20 Lá na época do tantos anos... 3.0. Quando foi lançado o 3.0, a Wizard of the Coast, eles lançaram essa OGL, né, que é basicamente o open source do RPG. Do D20 System. Do D20 System. Então você poderia... Tipo como acontece com o Linux, para quem é de tecnologia. Você tem o Linux ali, padrãozão, e você pode criar suas distribuições de Linux, você pode formatar respeitando as regras
base e criar o seu sistema operacional dentro, respeitando esse conjunto de regras do Linux. Basicamente, a Wizard of the Coast fez isso no Dungeons and Dragons 3.0, lá nos anos 2000. Eles criaram uma licença, né, aberta, Sim. né, que é a OGL, onde você tinha que respeitar o mínimo de regras possíveis para você fazer a sua própria versão de RPG utilizando o sistema de regras de D20. de D20, que foi um puta sucesso. Muita Alavancou. coisa nasceu disso, né? Primeiro, alavancou a popularidade do próprio Dungeons and Dragons, Claro. permitiu que outros sistemas criassem suas próprias vertentes, como o Pathfinder, né? Se não fosse por isso, o Pathfinder não existiria. O Tormenta, por assim dizer, Tormenta já existia, né, Mas no não era como 3DT, D20. E mas graças à licença aberta, né, da OGL, pôde-se fazer os módulos de D20 até ele se transformar em a um própria RPG de Dragão mesa. Brasil fazia muitas classes e subclasses de em D20 para Sim. você usar suas aventuras, e É, isso, na verdade, isso era permitido por conta da OGL. a Dragão Brasil já publicava conteúdos para. Eu tenho uma revista. Eu Eu tenho uma tenho revista. algumas. Eu acho que essa você não vai ter. Ah, Eu tenho uma revista onde você pode. Com adaptação para você jogar com os Cavaleiros do Zodíaco no Dungeons and Dragons. hum, Eu não falei o número tá. do Dungeons and Dragons. Uhum. Dungeons and Dragons. Ponto. Puro. Puro. Versão 1.0 do D&D. 1.0. Eu Naquela tenho essa onde revista. Elfo era classe. Na época que Elfo era classe, exatamente. Então você vê, então ele meio que já fazia isso, só que eu acho que a licença, ela fez com que isso. Não, ó, só vamos garantir aqui que vocês podem realmente fazer isso. E aí veio o One D&D. Não, aí você tem a questão de que a, a Hasbro olhou e falou, olha, tem, tem um potencial de dinheiro imenso aí que a gente não tá ganhando. Não, É a vamos só questão da dar uma, cobiça, né, velho? vamos só dar uma complementada, porque assim, a gente falou, né, que no 3.0 a gente teve o Pathfinder, teve o Tormenta e tal, mas no 5 aconteceu uma parada que eu não via nas outras versões, esquece a 4.0, que é, primeiro, o lance das third parties, né? Isso que a gente estava até comentando antes, né? Sim. Tipo, se você quiser, você pode criar o seu módulo de monstros, Como a gente tem o Tal'Dorei, que é o cenário do o Critical cenário do Role, Critical Role, oficialmente exato. publicado. Exatamente. Então você em casa poderia construir, porque pode, né? Construir os seus próprios suplementos de Dungeons and Dragons. Amigo, em casa você pode tudo. Em casa você pode publicar e ganhar dinheiro Sim. criando suplementos para Dungeons and Dragons utilizando a OGL, A certo? grande questão da OGL é que o que eles queriam mudar ia matar a maior parte dos criadores das pessoas que criam conteúdo em cima de D&D. Exato. A gente está falando que o conteúdo, no caso de suplementos, mas também Sim, de transmissões, e isso é lives, e exato. e-mails, enfim. Cara, A Wizard voltou atrás, né? Eles até se comprometeram de transformar isso num Creative Commons, né? Não sei em que pé tá isso, mas existia essa conversa para garantir que futuramente uma outra pessoa não poderia chegar e mudar de ideia, aham. né? Mas por enquanto, até onde eu sei, isso aí tá quieto. E agora a gente está aí à beira do lançamento Sim. dessa nova iteração do Dungeons and Dragons. Que vem aí, a Wizard está lançando vídeos aí, sistematicamente falando de algumas mudanças nas classes, e algumas mudanças em regras, muitas que a gente já usava como homebrew, de coisas que não faziam muito sentido. Ai, meu Deus do céu, espero que. Nossa, velho. Vamos lá, espero que essa conversa seja esclarecedora. O que de bom está vindo até onde você Tá, captou? até onde eu acompanhei, não acompanhei o lançamento de todas as classes, né? Eu tô. Vamos lá, vamos passar primeiro geral. Vamos. Algumas coisas que mudaram. A grande mudança até o momento é a implementação do Weapon Mastery, né? Putz, eu vi. Isso eu vi.
Isso eu vi. Eu acho que o grande feature do jogo agora é esse. Uhum. Que vai dar um poder a mais para aqueles combatentes de melee. O famoso, o cara que tá lá na frente da linha de combate. Isso não é um pouco 4.0 demais? Aí você não jogou 4.0. Não joguei o 4.0. Mas o 4.0, todas as classes tinham poderes. Tinham habilidade, basicamente. Não, porque o Fighter tem, o Bárbaro tem. Mas Uhum. o que acontece é que quando você vai subindo, tipo assim, a não ser que você pegue uma arma mágica mais Sim. forte, o dano da arma, o seu dano não muda tanto, entendeu? É diferente do mago, dos spellcasters que vão ter acesso a magias mais poderosas. Sim, é porque assim, no 5.0, ele conseguiu fazer com que cada classe tivesse seus poderes, suas, como se fossem habilidades Sim, únicas da classe. Diferente. isso se mantém. Porque, não, eu sei, mas assim, é porque o que eu tô querendo dizer e tentando entender e comparar com o 4.0, porque o 4.0 era literalmente. Ela se encaixava no range de magia. Então, as habilidades de um guerreiro, da forma de como ele era apresentado no 4.0, ela se equiparava a uma habilidade de conjurar magia, entre aspas, do mago. Não respeitava as mesmas regras, óbvio, né? Ou sim também, porque no 4.0 tinha o lance de habilidade que você podia utilizar o tempo inteiro, né? Era o at will, Aham, por turno, por combate, por uhum, dia. Como seria mais ou menos com magia, que você só pode conjurar uma vez sim. por dia, isso tinha para todas as classes. Não, Isso era mas terrível. isso tem na quinta edição. De certa Existem forma algumas tem, habilidades que você existem pode fazer várias. uma vez por Se dia. você pegar o guerreiro mesmo, por descanso culto, você tem o Second Wind, que é uma cura. Verdade. Ele não é É, uma magia de cura. não é uma magia de cura. É aquele negócio do cara toma um fôlego, respira. Isso já tinha no 4. Então, mas É o isso é Healing uma habilidade. Surge. E aí você tem agora o Weapon Master, que algumas classes vão ter acesso a E isso, outras outras não. não. Aí É aquela já coisa, aperta. é assim, Ah, também uma não. coisa é você pegar, olha pro mago, olha pra você, mago, te entrega a porra de uma espada, e aí você vai usar. Não, você O pode até Gandalf, o Gandalf usa espada. você pode até movimentar, Uhum. mas essa mesma arma na mão de um guerreiro vai ser diferente. Eu gosto. Porque ele é o cara treinado para usar aquilo ali. Então ele Sim. vai ter acesso a essas manobras, digamos assim, né? Que vai depender da arma. Então, por exemplo, eu sei que algumas armas pesadas vão ter a opção de você derrubar o inimigo, de você empurrar o inimigo, de você acertar mais inimigos, desde que eles estejam ao lado, que é o movimento de cleave, né? Que seria um movimento Sim, sim, sim. mais amplo. E isso vai estar aberto para os personagens que são mais marciais, como É que guerreiro, teoricamente era habilidade de. bárbaro, Tá. não, Sim, sim. bárbaro, o rogue, por exemplo. O rogue vai ganhar uma habilidade interessante. O Weapon Master com a adaga. Então, por exemplo, se você for fazer um ataque e você estiver empunhando duas armas leves, como já acontece em Já D&D, acontece. você pode usar um ataque para usar seu ataque normal, você pode usar uma ação bônus para dar um ataque com a segunda arma. Com o Weapon Master, você não vai precisar gastar a sua ação bônus para dar esse segundo Com uma ataque. única ação você vai conseguir fazer os Vai dois conseguir ataques. fazer os dois ataques, liberando a sua ação bônus para você fazer outra coisa. Irado. Que é, por exemplo, o que o Rogue faz, que é o Cunning Action, dar um dodge Hum, ou desengajar, enfim. maneiro. Vai desbloquear ali a sua bonus action. Então o Apple Mastery, até o momento do que foi apresentado, é a grande feature assim do Nova, né? E acredito que Paladino também vai ter acesso ao Apple Mastery, que é um Deve ter. personagem marcial. Exato. Ranger, né? Cara, assim, você explicando, eu não me aprofundei e tal, mas ficou parecendo Pathfinder. Não, existem. Porque assim, e vamos deixar aqui, eu prefiro muito mais o Pathfinder ao Dungeons. Herege. Ao, muito mais. O Pathfinder ao Dungeons and Dragons 5.0, justamente porque eu sou um cara um pouco burocrático. E o Pathfinder, ele tem, não tanto quanto o GURPS, tá? Não precisa ser Uhum. tão burocrático quanto o GURPS, mas o Pathfinder, ele tem um pezinho ainda lá nos RPGs de como eles eram jogados nos anos 2000. Também não tô querendo dizer que, ai, porque na minha época, também não é isso, tá? Sabe? Mas eu gosto de você conseguir, sabe, encaixar dentro de regras coisas que ficam muito abstratas e foi o que o Dungeons and Dragons 5.0 fez muito, sabe? Então quando você traz dentro da regra uma coisinha que vá trazer um pouco mais de clareza
em movimentação, em interpretação, pô, você é muito bem-vindo. Então, quando você fala, olha, os artistas marciais, né, os personagens que utilizam habilidades com armas, quando eles forem treinados naquela arma, ele não vai ganhar só um bônus ou vantagem, mas ele vai ter uma vantagem além de rolar os dois dados, ele vai ter uma manobra diferente de fazer. Que era mais ou menos o que o Pathfinder, não exatamente assim, mas o Pathfinder tinha essa coisa da manobra também. Isso aí cada arma vai ter uma certa propriedade que você vai desbloquear com esse Weapon Master. E obviamente o guerreiro vai ser o campeão disso aí, possivelmente Vai vai ter ter acesso a acesso a todos. muito mais armas para fazer esse tipo de coisa, né? Aí, aí é uma coisa que eu preciso ver, a gente precisa sair pra gente ver, porque alguma dessas coisas podem se confundir com a subclasse do guerreiro, que é o Battle Master. Porque o Battle Certo. Master é esse guerreiro de manobra. Então ele Hum. tem essa manobra de acertar e empurrar, ela já existe pro guerreiro. É aquele dado extra, né? Isso, que é o Sim, sim. Superiority Die. Isso. Ele pode, por exemplo, também Caraca, meu irmão, olha aí, ó. Vai falar mal. Caraca, maluco. Vai falar mal. Que é só não. Ó, É. normalmente a gente tem o bate-papo reto. Vamos continuar? Não, a gente tem que ligar a luz. Tem que ligar, vamos ligar a luz. Espera aí. Vamos ligar a luz. A gente teve esse problema. Rapaz, o cara imaginou que eu pensei que o mundo tinha acabado antes de acabar. A primeira coisa que vai acontecer, meu irmão, quando o mundo acabar, as luzes vão se desligar e todo Exato. mundo, oh, meu Deus, tenha. Não foi programado. Não foi programado. Foi um problema técnico. Técnico. Mas e aí? A gente tava onde mesmo? A gente tava falando. Então, De manobras, dados isso. de Você tem o superioridade. superioridade. Então a gente tem que ver como isso vai se complementar, porque você tá tirando um pouco ali. Você tá bebendo aquela fonte ali que é um pouco do que o guerreiro faz. E tá E colocando distribuindo isso pros nas outros. armas. Então você vai ter que repensar talvez algumas manobras do fighter Sim. para isso não se confundir com o Apple Master. Enfim, mas aí é uma coisa que a gente vai ver quando tiver. Até pra não tirar também sei lá, tipo, a autonomia do guerreiro. Porque se você pega uma coisa que é única do guerreiro e distribui para as outras classes, por que eu vou jogar de guerreiro se os outros fazem também? Exatamente. Então, ou seja, tem que adicionar mais coisas ao guerreiro. Não, mudar, acrescentar algumas diferenças pro Battle Master, que é a subclasse do guerreiro. Porque é A específico, né? Isso. Entendi. Outra coisa que eu já usava na minha mesa, eu acho que todo mundo usava na mesa, era beber poção, é uma ação bônus. Sim. Não era? Nunca foi. Originalmente Era não uma é. ação. Beber uma cara. poção era uma ação. Eu acho que isso ficou muito popular com o Critical Role, onde Eles jogaram com nação bônus? uma ação bônus, beber poção é uma ação bônus, e você dar a poção para um outro é uma ação. Porque consiste em você tirar a rua lá, chegar até o seu Aí aliado. tudo bem, sim, Aí você sim. contabiliza Cara, como uma sabe, ação. eu não sei se foi algum sistema que eu jogava, mas eu utilizava a ação de movimento pra beber poção. Baldur's Gate 3, que a gente conversou, É uma um bônus. bônus action. É uma bonus action. É isso que eu tô pensando. E Cara, arremessar a poção, que seria dar a poção, é uma ação. verdade. Na verdade, arremessar qualquer coisa é uma ação. Exato. E, cara, eu tomei muitas regras do Baldur's Gate 3 como verdade. Como verdade, né? Tomei demais, demais. Se hoje eu fosse mestrar Dungeons and Dragons, eu tava fudido, cara. Porque Por exemplo, eu ia reproduzir Em muita Baldur's coisa. Gate, só um breve parênteses, em Baldur's Gate você consegue usar o Misstep para sair da área e soltar uma Fireball no mesmo turno. Verdade. Porque não dá para você fazer em D&D, certo? Não dava. Vai que na sexta edição rola. O Sorcerer é capaz de fazer isso. Por quê? Porque ele pode usar metamágica para acelerar uma spell. Verdade. Verdade. É muito bom, hein? Enfim, existem algumas coisas para fazer, mas em tese, castar 2 magias no mesmo turno, só se uma for uma cantrip, né, uma bonus action, e outra for uma ação. Enfim. Por que você diz que o One ele tá mais pra um 5.5 do que pra um 6? Porque ele essencialmente é a mesma coisa. Putz. Essencialmente, em termos de regra, a gente tem as mesmas, até onde eu vi. Ainda são os mesmos atributos, são os mesmos testes de habilidade, você ainda tem seu Mas bônus de isso não muda. proficiência. Mas isso não muda desde a terceira edição. Não, Só que muda quando assim, você. porque
Não, mas porque assim, Mudou você bastante. quer a ver? terceira edição. Porque assim, teve a terceira edição e teve a 3.5. Houveram mudanças, mas se você tá jogando 3.0 e vai pro 3.5, eu particularmente nem lembro quais são as Sim, diferenças. mas você. Agora, quando você sai do 3.5 que seja, e vai pro 4, é pornográfica a mudança. Quando Então, você sai do 4 pro 5, muda pra então, é caceta. por isso que eu tô Entendeu? falando, porque esse novo não muda tanto Sim. o esquema. Tanto é que é possível, eles já disseram que é possível você jogar com personagens que foram feitos na edição 5 na nova. É Pô, possível você cara. fazer essa adaptação Sim. sem muitos problemas. Até porque, vamos lá, todas as classes agora saíram com 4 classes, subclasses de especialização. Que Maneiro. antes era um pouco variada e tal. Uhum. Então, algumas classes, algumas subclasses ficaram de fora. O Ixi. meu Bárbaro, que eu jogava, não tem agora nessa nova edição. Putz. Que é o do Guardião Ancestral. Não tem agora. Uhum. Pode ser que saia algum complemento Sim, mais na sim. frente que essa subclasse Volte. volte, né? Mas ela não tem agora, né? Outra diferença outra regra diferente que a gente já usava assim nas mesas é a inspiração, que agora eu acho que é inspiração heróica, Sim. porque antes você tinha que declarar o uso da inspiração para você ganhar vantagem no teste. Em quase todas as mesas que eu conheci que eu joguei, você usava a inspiração para rerolar uma jogada, Por favor. né? Uhum. Como acontece em Baldur's Baldur's Gate. Gate. Você Mas pode alterar. mas a regra base de D&D não é essa. Você tem que jogar. Você tem Você que declarar gasta, antes. você declara Ah, antes porra. e você ganha vantagem na sua próxima rolada de dados. Eu tô achando que eles aproveitaram o Baldur's Gate 3 pra testar um monte de coisa, cara. Porque é meio que, putz, a ideia desde sempre do ponto de inspiração, ver que vem de outros sistemas, acho que no Star Wars Saga já vinha com. Inclusive, você leu o Star Wars Saga? Ainda não. Pois é, no Star Wars, cara, bem legal. Star Wars Saga, pra quem não sabe, é um proto 4.0. Eu acredito que tenha sido, inclusive, o playtest, que logo depois lançaram o Dungeons and Dragons 4.0, que tem muito do Star Wars Saga. E ele já vinha com o ponto de heroísmo, não era exatamente o ponto de inspiração no nome, mas e ele tinha essa ideia de você. É um ponto que você pode utilizar para manipular resultados. Uhum. Seja narrativo, seja resultado de dado. E aí você não poder fazer isso, você. Você tem que declarar antes que você vai utilizar para poder fazer. Eu Ah, concordo. mas por que isso é anti-narrativo, anti-jogo? Ou anti-RPG? Mas, cara, isso é um jogo. Não, e tem classes que fazem isso. Pois Tem é. classes que fazem isso. É. Você tem o Mago da Adivinação, que você tem um potent lá, que são 2d20 que você joga no início do seu dia, e você guarda aqueles dois resultados. Que maneiro. Sei lá, você tirou um 18 e um 2. Pronto. Aí seu inimigo tira um crítico, não, você não tirou um crítico, você tirou um 2. Toma aqui um potent e use, entendeu? Pô, isso é legal. Porque Isso ele, é tipo, bem- preveu o que aquilo ia acontecer e ele conseguiu mudar. Então você já tem outras formas de fazer isso no jogo. E é muito melhor que a inspiração ela seja mais épica do que simplesmente vou ganhar uma vantagem aqui, independente do resultado. Pô, não sei quantos mestres esquecem de dar inspiração para seus jogadores. É quando ele Sim. tem aquela inspiração. Aquela inspiração que pode mudar um combate, pode mudar um teste de exploração ou um teste social. O lance da inspiração era muito. Eu não sei, eu não lembro se no 5.0 era assim, mas, tipo, toda a sessão você começa com um ponto de inspiração. Não. Não? Não. Você ganha ponto de inspiração. O mestre decide Quando quando dá. tipo Geralmente é um alguma. marco, alguma ação heróica, Exato, uma alguma premiação por narrativa. interpretação, exato. Né? Vai ter uma subclasse, eu acho que é o campeão, que é o guerreiro mesmo, Sim. tal, que é do Fighter, que no nível lá, não vou lembrar qual agora, se ele começar a luta, ele não tiver inspiração, ele ganha. Caraca, aí também tá facinho, hein? Tá ligado? Não, mas é coisa de nível alto. Tipo, acho que lá pro Tá. nível 10 e tal. Isso, ele já começa a luta com. Porque é a inspiração heróica. Então, tipo assim, é uma habilidade esquecida alguma coisa heróico. Sim. Que é o campeão e tal, o fighter e tal. Então faz sentido pro personagem ter isso. O que é que vai ter e o que é que não vai ter
de coisas clássicas. Porque, assim, toda vez que a gente tem uma nova interação, algumas coisas entram, algumas coisas saem. Eu lembro que tinha algumas raças bem Tem uma coisa muito icônicas. importante pra falar Opa, sobre raças, lá vamos nós. que é uma grande mudança que eles fizeram agora.